incrível. Gente, a gente tá revolucionando o mundo das lives aqui nesse Instagram. Eu não sei se você sabe, mas aqui em Chicago agora tá um calor. Mas eu sei que no Brasil agora é inverno. A gente tem essa troca de fuso, troca de horário, troca de tudo. Daqui a pouco o nosso co-host vai estar entrando aqui para participar com a gente, o Guilherme, e o nosso convidado, o Nitro, que é o artista da nossa obra. Gente, simplesmente essa obra tá chegando em lugares assim que a gente não imaginava. Semana passada, o Guilherme participou de um congresso internacional de liberdade religiosa porque a galera da ONU queria ouvir mais sobre o nosso projeto. Eles querem saber como projetos como o nosso, por exemplo, pode impactar as próximas gerações. E aí o Guilherme, eu não pude ir, né? Eu só vou no Brasil em novembro, mas o Guilherme aproveitou, foi. Eu falei, não, Guilherme, vai. E deu tudo certo, ele foi lá, apresentou o projeto e tá chegando, gente. O Artificial Heart tá chegando em lugares extraordinários. Eu tô assim, a gente entrevistou primeiro o cara da ONU, né, sobre liberdade religiosa. Depois ele estendeu o convite para a gente poder apresentar o projeto a nível de outros representantes religiosos ao redor do mundo. E agora, ai meu Deus, agora vamos que vamos, porque recuar só se for pra gente pegar impulso. Mas a gente tem aqui nessa live hoje nossa querida Érica, maravilhosa, Érica Cruz, né, que é também uma escritora que acompanha nosso conteúdo, é nossa amiga, maravilhosa, tá construindo conteúdo aí sobre psicologia, comportamento, autoconhecimento extraordinário. Já tô fazendo aqui o seu merchan, tá, Érica? Um beijo no coração pra todos vocês. E aí eu queria pedir um favor, assim, gigante. Por favor, joga o aviãozinho aí com tudo, assim, ó, pra galera que vai estar entrando nessa live. Dri, saudade de você, querida, há quanto tempo? A galera que vai estar entrando nessa live, por favor, compartilhe essa live para que outras pessoas possam assistir. Se você não conseguir assistir todo o conteúdo dessa live hoje, você vai ter a oportunidade de ouvir o podcast dela depois no Spotify e também no YouTube, porque quando a gente termina a live, a gente deixa salvo aqui por um período de tempo, arquiva aqui no Instagram e depois a gente compartilha lá no YouTube para os nossos seguidores do YouTube também poderem assistir. O Artificial Heart é um projeto que em breve vai se transformar em um filme. E você que tá aí do outro lado vai ter a oportunidade de poder participar junto com a gente. Quando a gente começa a live, um empresário entra em contato com a gente. Ou quando a gente termina a live. Fala assim, eu quero saber mais sobre o projeto, você pode fazer um pitch pra gente? E a gente apresenta um pitch igual a galera do Shark Tank aí no Brasil. Apresenta, inclusive, e a gente vai entrevistar uma das participantes do Shark Tank, que foi aí. Não posso falar o nome dela, senão vou estar dando spoiler. Mas também a gente vai estar participando do Shark Tank Estados Unidos, levando o Artificial Heart para Lerros em espanhol, né? Muito longe, para mais longe do que a gente imagina. Mas é o seguinte, eu já vou entrar aqui com o meu convidado, o Nitro, e eu já vou começar a fazer as minhas perguntas para ele. Eu tenho muitas perguntas para ele, porque assim, o cara é um artista fora da curva, né? O cara é um artista extraordinário. E ele vai falar um pouquinho das artes. Você viu aquele vídeo, aquele Reels que a gente colocou? Cara, o Nitro tem uma história, assim, incrível. É um extraordinário artista do Brasil. O Brasil só ganha. Ele faz parte da empresa Casa de Quadrinhos, que é em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que é uma das referências a nível de anime do Brasil, sabe? Assim, os artistas do Brasil são caras fora da curva, são reconhecidos internacionalmente, inclusive. Nosso produtor artístico, ele também é produtor da White Horse, que é uma produtora de filme aqui dos Estados Unidos, e ele também é produtor de cinema da Marvel, né, que faz Marvel, que faz Homem-Aranha e todos os outros heróis do cinema que a gente conhece. E a gente vai estar entrevistando hoje o Nitro. Ele é um dos artistas do nosso projeto. Ele é um dos caras, ele foi um dos caras que transformou texto, porque, gente, isso é uma arte, né? Fazer arte é uma arte. Porque pensa comigo, ó, o cara pegar o texto e transformar isso, modular isso em uma arte, isso é extraordinário, é fora da curva, né? O cara tem que ter muitos anos de imersão nesse mercado para ele poder transcrever a emoção do artista, do autor, para transformar isso em uma arte visual, né, com personagens e etc. Então, o Nitro, ele teve essa habilidade. Fala, grande Nitro! É um prazer ter você aqui no nosso podcast, a Artificial Heart, que é um dos maiores podcasts de Chicago, Nova York e Estados Unidos de fala portuguesa, porque tem muitos outros grandes, gigantescos podcasts de fala portuguesa.
nós somos um dos maiores, assim, em termos de audiência. Às vezes, não literalmente na live, né? A gente não alcança tantas pessoas, porque os horários... O nosso fuso é diferente, por exemplo. Agora, no Brasil, já são quase 10 horas da noite. Pra gente aqui ainda são 7h30. Então, às vezes, o nosso fuso não casa com o horário da nossa audiência. Mas, em contrapartida, nós estamos tendo um alcance gigantesco em todas as plataformas. TikTok, Instagram, e todas as outras, né? Que a gente atua aí, YouTube. E aí a gente tem um posicionamento bem legal, porque o nosso conteúdo é um conteúdo único. Em que ponto? Você que é o nosso artista, você que é a mão de obra aí, artística que transformou texto em imagem, deu alma ao texto. Aí eu posso dizer para você o seguinte, Nitro, que o nosso conteúdo, o Artificial Heart, é único, cara, em muitos aspectos. Primeiro porque ele tem um cunho com valores tradicionais cristãos, né? Ele resgata a obra de Dostoiévski, que estava aprisionado lá na Rússia há 120 anos atrás. Ele resgata esses valores e traz para uma contemporaneidade, para uma pegada sci-fi, neo-vitoriana. E aí, quando você pega esse texto que o Guilherme jogou na tua mão, porque o Guilherme jogou na tua mão, e aí o Cristiano chega para você junto com a Rafael e fala assim: Nitro, a gente tem um desafio, transformar isso em arte. Como foi isso, cara? Me fala como foi esse processo, como foi você, como é o processo de criação? Você lê todo o roteiro, como é que você dá vida, transforma texto em personagem? Primeiro eu gostaria de agradecer aí você, Kézia, e o Guilherme por ter me convidado aqui para participar desse podcast, né? Desse projeto tão legal que é o Artificial Hearts, né, o Corações Artificiais, né, que a gente está batalhando aí desde 2022, né, e é um projeto que para mim foi um grande desafio. Eu sou um leitor, quer dizer, eu fiz letras, fiz mestrado, doutorado, eu trabalho com literatura, eu escrevo livros, eu faço leitura crítica, eu trabalho com editoras, então literatura é a minha vida, assim, eu adoro ler, né? Eu também sou ilustrador e tal, mas o meu cerne mesmo é narrativa, história e literatura. E o Dostoiévski, né, junto com o Tolstói, são dois dos meus autores, assim, favorito tá da no vida. meu top 10, assim, né? Eles são fantásticos. Eu sou um fascinado pela literatura do século XIX, tá? Eu amo a literatura do século XIX, né? E tanto a literatura brasileira, que era de altíssima qualidade, a literatura europeia, adoro, amo. E dos autores, eu poderia, né, dizer que você tem o nosso Machadão, né? Você tem Charles Dickens, nos Estados Unidos, né? O Charles Dickens, na Inglaterra, e você tem Mark Twain, e você tem os russos, né? E os russos arrebentam. Eles são muito intensos, né, Nito? Não, essa é a melhor coisa que tem. Em termos de literatura, eles são imbatíveis até hoje. Você tem Tchekov, você tem Dostoiévski, você tem Tolstói, você tem Gogol, você tem vários outros assim, mas esse triunvirato é impressionante. E dentre eles, o Dostoiévski, para mim, é o mais complexo, é o mais realista, assim, impressionante. E o Brothers Karamazov é um livro que todo mundo tem que ler. Eu sei que é difícil, eu sei que tem a parte do você tem a parte do julgamento lá que o pessoal pula e tal, que acha difícil, mas olha, eu acho que compensa demais a leitura, tá? Então, a primeira mensagem aqui do podcast para todo mundo é: leia Irmãos Karamazov, tá? Vai lendo com calma, é um livrão, mas você pode ler um capítulo por mês, assim, entendeu? Assiste antes de ler. Vai no YouTube, assiste palestras sobre Irmãos Karamazov, só para você. Assiste o Jordan Peterson falando dos Irmãos Karamazov, por exemplo. Profundo. Quando eu assisti aquele vídeo dele, eu quase chorei, cara, porque o cara fala, ele parece que ele tá trazendo a alma do século XIX para nossa mão. Ele bota assim na nossa cara e fala assim, é assim. E, cara, é tão contemporâneo, é tão real, parece que está narrando os nossos dias, só que numa linguagem, obviamente, um pouco mais densa, né? Um pouco mais
antiga, mas assim, é diferente de uma linguagem pós-moderna, mas ele resgata as mesmas nuances que a gente enfrenta hoje. Mas não é uma linguagem mais antiga do que a da Bíblia. Então, não é obstáculo. Assim, você acostuma. Mas eu gosto de falar, assim, para assistir primeiro algumas pessoas falando dos irmãos Karamazov, só para despertar o apetite. Aí você vai. Sim. Né? Mas aí, tudo bem. Aí, quando surgiu esse desafio, né? A gente conversou com o Guilherme. O Guilherme. E aí, galera? Não, continua aí. O papo tá bom, eu tava estudando aqui. Continua. Tá muito bom. Aí é o seguinte, quando o Guilherme veio com essa proposta, né? É uma proposta, assim, que para mim, que trabalho com literatura e estudei Irmãos Karamazov na faculdade, lá no final dos anos 90, né? Inclusive com um especialista de literatura russa, que lê no nativo, que lê em russo, né? Então, quando o Guilherme veio, eu falei assim, puxa, que interessante. Ao mesmo tempo, deu um medo, porque é uma responsabilidade muito grande. Tá? Entendeu? Para a gente, principalmente para mim... Desculpa te interromper. Eu entendo quando você diz que é uma responsabilidade muito grande. Porque pegar uma obra que já é consagrada e colocar na mão de um artista e dizer assim, cara, vamos transformar isso em algo palatável para o mundo, é uma responsabilidade grande, porque a obra em si, ela já é consagrada. E eu vou te dar um exemplo aqui do que o Guilherme a gente está falando. Desculpa interromper seu raciocínio, você volta. A gente estava falando sobre Nárnia, né, do C.S. Lewis, que tem alguns artistas, autores no Brasil, que eles, desculpa até falar da forma que eu vou falar, mas que eles não pedem autorização aqui nos Estados Unidos, né, nos órgãos competentes para transcrever a obra, para fazer uma crítica sobre a obra, e eles publicam o livro como se tivesse autorização para isso. Cara, é muita responsabilidade, não só com essa questão do plágio, que a gente precisa, sim, ser muito criterioso, porque as leis americanas são totalmente diferentes do Brasil. No Brasil, quase tudo se plageia, mas aqui não funciona dessa forma, e a gente está atuando no mercado americano. E aí, a segunda responsabilidade que eu sinto, Nitro, é quando um cara doutor como você, intenso, envolvido totalmente em arte, em modelar a arte, porque o que você faz, o que eu acompanho o seu trabalho no YouTube, você modela a arte, transforma ela em algo que seja acessível, né, para o público que não tem tanto conhecimento profundo de literatura, etc. É uma responsabilidade muito grande, principalmente quando a gente fala de Dostoiévski. Exatamente. Então, ele falou para mim, falou assim, não, a primeira coisa que eu vou ver, que eu vou fazer, eu vou ler o livro de novo. Vou reler o livro de novo. E dessa vez, né, eu consegui no Audible, e eu faço propaganda para eles mesmo, porque eles são fantásticos. Eu consegui no Audible um audiobook novo, super completo, sem resumo, perfeito, com um narrador maravilhoso. Então, eu li o livro e, ao mesmo tempo, eu escutei o audiobook. Ao mesmo tempo, eu li o livro físico que eu tenho, já muito velho, já cheio de anotação. Eu queria ver as minhas anotações também. E eu comecei a escutar também o audiobook espetacular. O audiobook deu um novo esquema, uma nova coisa. Inclusive, a parte do julgamento, que todo mundo reclama, ficou fantástica no audiobook. Então, fica a segunda dica aí. Sim. Para o pessoal... Pega o audiobook, se você não está a fim de encarar, pega o audiobook, escuta que, nossa, tá fantástico, o narrador é impressionante. Então fica aí a dica. E aí veio beleza, então joia, né? Então o que nós vamos fazer com o Dostoiévski? Então a primeira coisa que a gente fez, não vou dar spoiler hoje, não vou dar spoiler da história nem nada, a gente vai falar só do cenário, das ideias, né? E da parte assim, filosófica, espiritual, e dos dilemas do livro, que não vai dar spoiler. Mas eu acredito que toda adaptação, uma adaptação boa é uma transformação, é uma recriação do original, no espírito do original, e procurando preservar o que eu chamo de espinha da obra original. Tipo a espinha mensagem, Nitro?
Isso. Oi? Desculpa, é tipo Oi? uma mensagem, a espinha? Não, é mais do que a mensagem. A espinha é a espécie da essência da história. São elementos que, se você retirar, você não reconhece mais a história original. Ok. Você está passando de uma mídia para outra, você vai ter que recriar. Um dos grandes erros que muitas pessoas fazem é tentar manter uma fidelidade com a obra original. Esse eu sempre considero um erro. É mais fácil você errar quando passa de uma mídia para outra do que você acertar. Porque o que funciona em uma mídia não funciona em outra. Exemplo, filmes de videogames, por exemplo. Né? A gente levou anos e anos e anos e anos até para sair um Fallout que funcionou. Que funcionou. Okay. Por que o Fallout? Por que funcionou? Porque o Fallout foi pensado como uma série de ficção científica de televisão. Então, eles abandonaram aquela ideia de reproduzir o que é o videogame e construíram, com base na espinha da narrativa do videogame. O que é a espinha do Fallout? É uma narrativa que tem que ter um senso de humor ácido, né, que é muito claro, um senso satírico da América, da paranoia nuclear da América dos anos 50, dos anos 40 e 50, principalmente dos anos 50. Tem isso, tem a essência. Cada Fallout, né, ele é um experimento social, cada Fallout é um experimento social, né, tem uma crítica ferrenha, né, a crítica ferrenha a todos os tipos de ideologia extremista política, desde do capitalismo mais selvagem e absurdo até o socialismo mais totalitário. Então, essas são as espinhas. Então, os caras sentaram e falaram assim, o que é a essência do Fallout? Então, eles fizeram a essência do Fallout. Quando fizeram a série de televisão, eles se liberaram para construir uma série de televisão que funcionasse, mas preservaram a espinha original. Os elementos que fazem o Fallout ser Fallout e não mais um jogo de pós-apocalíptico. O que eu tentei fazer com o Corações Artificiais, né, foi exatamente isso. Foi o que é os Irmãos Karamazov, na minha interpretação. É um duelo, ou é um conflito entre três polos ideológicos, ok? Né? Três polos ideológicos, três concepções de mundo que eu acho mais amplo. Sim. Então, a concepção de mundo nihilista e uma concepção de mundo mais nihilista, mais materialista, né? Mais ateísta. O universo é uma máquina, ou então o universo é simplesmente matéria que se choca. Ou não né? tem sentido, né? Isso, que é representado no Ivan, lá nos Irmãos Karamazov. Tem vários filmes, inclusive tem uma minissérie russa fantástica que é fácil de encontrar na internet, para você ter uma ideia da história dos Irmãos Karamazov. Né? Tem vários filmes, tem um monte de filme para a galera assistir aí, pessoal que está interessado. Né? Um dos objetivos desse projeto, além de mostrar uma visão, uma roupagem nova, é também incentivar o povo a ir lá e conhecer a obra também, né? A gente faz essas duas coisas, né? Então, você tem o niilismo, você tem uma visão materialista da vida, uma visão materialista do universo, e o niilismo no sentido de que o universo não tem sentido em si, que o homem tem que criar o sentido para a própria vida ou para o universo. Ele que tem que criar, que está na imagem do Ivan. O segundo concepção do mundo é o hedonismo. Estamos aqui para ter prazer, para curtir a vida, para beber muito, para fazer o que quiser. Isso, né? Ele não tem aresta. É o pai, Principalmente o pai, sim. O irmão segue o pai. O mais velho. Sim, exatamente. Primogênito no caso, isso é o Fiodor, né? Principalmente caso, o pai, né? Adapta, né? O Fiodor, eu já estou misturando com os nossos personagens aqui, mas tudo bem. O Fiodor, né, que é o pai, né, que aparece também no Coração Artificiais, ele é o
hedonista clássico, assim, né? Ele é imoral, ele não segue uma moralidade, ele não tem conceitos de bem e mal. O único conceito dele é o seguinte: bem é o que me dá prazer e mal é o que me tira esse prazer, ou que me cerceia o meu prazer. Sim. Então esse é o hedonismo. Então você tem o niilismo do Ivan, o hedonismo, e você tem a espiritualidade ou a fé do Alyosha Karamazov, né? Que é aquele... Só que aí que está o lance, e aí fica a dica para quem está nos assistindo, que é escritor evangélico, ou escritor espiritual, ou escritor cristão, ou que trabalha com literatura religiosa, tá? Dá uma olhadinha no Dostoiévski, dá uma olhadinha no Tolstói também. Sabe por quê? Porque eles têm um tipo de linguagem que não é, vamos dizer assim, impositiva, ou pregadora, ou até mesmo ingênua. Eles são humanos, entendeu? né, O cristianismo é um cristianismo mais amadurecido. Tá? É um cristianismo que reconhece as dificuldades que a vida adulta, as dificuldades morais, a complexidade da vida vai trazer. Não é uma coisa juvenil, né? É uma coisa mais madura. Então, se você vai escrever um livro para adultos, né, que é Os Irmãos Karamazov, é um livro que você tem que pensar já em termos de nuances. Você tem que saber que a vida da fé, ela é no fio da dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta, Nitro. Baseado nesse raciocínio que você está seguindo. Você acredita que foi desafiador ou é desafiador para o nosso time, numa maneira geral? Porque assim, eu lido mais com a parte de business, mas eu falei para o Guilherme, quando ele me convidou para o projeto, para ser a gerente de produção, eu falei para ele o seguinte: Guilherme, eu preciso de um tempo, porque eu preciso imergir na obra, eu preciso entender desse universo, eu preciso conhecer o mercado, fazer uma pesquisa, o que as pessoas estão buscando. Aí, eu queria compartilhar um pouco da minha experiência. Eu vim de uma família de base cristã, assim, de muitas gerações, só que quando eu me deparo na minha vida adulta, eu me encontro com o seguinte dilema: Bíblia, leitura de Bíblia, de literatura cristã, não é para criança. Não é que os pais me entendam. Não é que os pais não devem ler para as crianças, não devem seguir suas doutrinas, educá-los, etc. Cada um segue a sua doutrina, etc. Não é esse o ponto. Mas eu lembro que meus pais me faziam ler livros cristãos que tinham leitura densa para a minha maturidade. A minha pergunta é a seguinte: é possível a gente transformar um conteúdo de uma leitura como essa, que é uma leitura para um público mais maduro, e transcrevê-lo para um universo geração Z, Sim, que ainda está no processo de maturação, de reconhecimento da sua identidade? É possível, e a gente perde o esqueleto da obra quando a gente faz isso, pela sua experiência com outras obras, inclusive? Sim, com certeza. Não, o que eu falo, o que eu estava falando dos irmãos Karamazov, né? Não do nosso. Sim. Nos irmãos Karamazov, quando surge, né, o cristianismo ortodoxo russo, né, na imagem na figura do Alyosha Karamazov, ele parte de um ponto de fé, onde a fé era exterior. Ele tinha uma completa fé no Zósima, que era o guru, praticamente o mestre dele, espiritual dele, né, o que depois morre e tal. E o Alyosha vai para o mundo e começa a confrontar com outras visões de mundo que ele não tinha confrontado antes. Isso o assusta, entendeu? Ele leva um tempo para poder absorver, e a partir da relação dele com a espiritualidade dele, a coisa para de ser uma coisa que ele aprendeu de fora, porque ele cresceu no seminário e tudo, e começa a vir de dentro dele. Mas até chegar nesse ponto, não é um caminho fácil. É o Gólgota. É o Gólgota. Essa analogia foi melhor que você falou. É um calvário, né? É o Calvário, exatamente, porque é o caminho da cruz. Chama caminho da cruz porque você, infelizmente, né, queria que fosse diferente, mas não é assim.
você acaba tendo que sofrer para poder realmente descobrir quem você é e como você pode acessar essa força espiritual para vencer algum obstáculo. E só para entrar nesse ponto também, Nito, que você falou, que a gente ainda tá falando de Irmãos Karamazov, né? Antes da gente entrar mais assim na nossa obra, né? Na nossa produção. Cara, eu tava falando com um cara que inclusive vai ter um vídeo, né? Que ele é PhD lá da Inglaterra, que a gente gravou com ele. Inclusive o nome dele é Alex, ele foi o pai dele deu esse nome por causa do Alyosha. E vai estar em outro episódio aí do Orphan Schwartz, você vai ver. Mas já tá um cara muito legal, assim, um cara bem... Não se controla. Cara, assim, bem religioso e tal. Cara, ele falou uma coisa que eu achei, assim, interessante. Ele falou, assim, que... Porque a gente... Eu concordo com a sua leitura, né? Realmente, a gente vê na obra 3 cosmovisões diferentes. Mas eu acho que essas 3 cosmovisões também estão dentro da gente. Porque o ser humano, ele luta com um lado que é hedonista. O ser humano luta com um lado que é meio niilista. Sim. A gente tem esses momentos, sabe, na nossa vida. Sim. E a gente tem que escolher qual caminho que a gente vai seguir, né? Então, eu achei muito legal essa analogia que ele fez. E o legal, e o mais legal, né, que por isso que a gente considera certos tipos de literatura universal, e outros tipos uma literatura que tem outros objetivos. Uma literatura que tem um objetivo didático, ela é feita de uma certa forma. Uma literatura que tem uma mensagem, que tem que passar uma mensagem bem clara, ela é feita de outra forma. No Dostoiévski, o que ele faz? Ele mostra o que acontece com uma vida hedonista, o que acontece com uma vida nihilista e o que acontece com uma vida de busca espiritual e dessa luta, né? Tem uma obra, dessas obras assim, religiosas que cruzam o limiar do público religioso e vai para o povão, vai para o público em geral. Uma das minhas, assim, que eu sou favoritas é o Jesus Christ Superstar. O Jesus Christ Superstar, para mim, tem uma frase que quando Jesus está no deserto, ele fala assim: I want to see you, my God. I want to see you. I want to see you. I want to see you, my God. O que é isso? É a busca do Alyosha. Ele quer ver. Ele está na luta. Ele quer ver. Ele quer sentir a presença. Só que para chegar nesse ponto, você tem que passar no calvário. Exato, ele quer materializar as experiências. Ele quer ver, ele quer sentir. Você não pode fingir. Aí fica o puxão de orelha para garela. Se você ainda não teve essa experiência, não pode fingir. Você não pode dizer ou fantasiar que teve. A coisa tem que ser para valer. Senão, não é. Senão você está mentindo para si mesmo. Então tem que continuar na busca. Vai ter uma hora que vai acontecer. Ninguém sabe quando, ninguém sabe nem como, mas uma hora acontece, tá? E é isso que o Dostoiévski fala. Mas só que ele não fala de cara. Ele deixa você chegar a essa conclusão. É isso que é fantástico. Na nossa obra, a gente está passando para um outro universo, o universo dos animes, né? Ela tem um toque de anime, a coisa da ficção científica, né, que é para dar um toque interessante. O Bebop misturado com Dostoiévski, né? Isso, exatamente. E, para atualizar ainda mais... eu esqueci de falar, antes de terminar, porque eu esqueci de falar do Dmitri, porque são três irmãos. É a cópia do pai, e né? O Fyodor é o pai. O Dmitri, ele é muito interessante. A gente fica muito no Ivan e no Alexei e esquece do Dmitri. Mas o Dmitri talvez é o personagem mais importante. Porque o Dmitri, ele se arrepende. O Dmitri é um cara que vivia na vida louca, né, do pai dele, mas ele se arrepende. Ele quer a redenção. Ele busca, ele vai atrás. Ele sofre. É o que mais sofre, é o Dmitri. É o que mais se ferra, né? É o que mais sofre. Então ele... ele tem a coisa do também, Marte. Né? É o mais burro também. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o desejo. Ele vê o Alyosha e fala assim, meu Deus, eu tenho que
ele tem um desejo de se limpar, entendeu? Então, é muito legal. Então, a obra tem sempre alguém para você se identificar, e às vezes a gente é um pouco Ivan, às vezes a gente é o Fiodor, tá lá no carnaval, enchendo a cara, não sei o quê, você começa a escorregar. Às vezes a gente é o Alexei, né, que busca, assim, que reza e tal, e que fica assim, fica triste, né? O Alexei, ele sofre por todo mundo, né? Ele sofre pelo Ivan, porque vê que o Ivan está indo para o caminho errado. Ele sofre pelo Dmitry, porque o Dmitry, né? Ele sofre pelo pai. Tem uma hora que ele sofre que ele não consegue fazer as pazes entre os irmãos e o pai. É muito interessante. Às vezes a gente cai nisso. E o Dmitry. Na nossa historinha, o que a gente fez? Além desses polos, tem esses polos, vocês vão encontrar lá, tá? Tem lá. Mas tem também o dilema que a gente está passando por hoje, que é as inteligências artificiais. Por isso que chama corações artificiais. Entendeu? Que tem isso, esse novo desafio. Exatamente. Internet e quando a gente começou a obra, e principalmente o processo de ilustração, ainda não tinha ocorrido o boom do AI, como está agora. É tanto que logo em seguida, quando a gente tinha essa arte aqui pronta, que foi desenhada à mão, né, a arte que é a capa do livro, a capa do filme, quando a gente criou essa arte, a gente começou a fazer reuniões com algumas produtoras, assim, quase um ano depois, eles perguntaram assim, essa obra é manual, correto? Eles perguntaram pra gente. A gente falou, sim. Nós temos os artistas, os produtores que fizeram a ilustração manual. Ele falou assim, é muito perceptível a diferença de uma obra feita à mão com AI. Então, ainda não tinha ocorrido esse boom que a gente está vendo agora. Né? Então, mais um diferencial que a gente agrega à nossa arte, né? Sim, e também seria um pouco de hipocrisia, porque a obra, um dos temas da obra é o perigo da desumanização da tecnologia e o perigo que a gente vai enfrentar existencialmente como raça humana com o advento de novas inteligências que não são humanas. Sim. Entendeu? E o pior, novas inteligências que estão sendo criadas e desenvolvidas por corporações cujo objetivo é o dinheiro. Simplesmente. É o lucro. Se você vê o que o Dostoiévski fala sobre ganância, né? A avareza, uma das pecados capitais. Ele trata crime e pecado dessa forma. Ele traz a essência do pecado, de como isso está entranhado no ser humano, como isso está dentro da nossa essência, e que às vezes a gente coloca para fora de uma maneira inconsciente. A gente nem tem consciência como indivíduos que está lá dentro. Exatamente. É aquele lance, né? É uma coisa que eu sempre falo. Dinheiro não tem problema nenhum. Problema nenhum. O problema é a sua relação com o dinheiro. O amor ao dinheiro. O problema é se o dinheiro se transforma a primeira prioridade da pessoa. Aí a pessoa está perdida. Está perdida. Entendeu? O dinheiro não tem problema nenhum. O dinheiro é uma ferramenta, é algo que você usa. Agora, quando se torna a primeira prioridade, a coisa mais importante da pessoa, para a pessoa, aí, né, não é à toa que tem a história lá das moedas de Judas. E reforça essa ideia. Foi por ouro, foi por moedas. Quer dizer, agora, o cara... olha, eu queria trazer um ponto aqui que é um pouco filosófico, mas ele dialoga muito com isso que a gente está falando, que é sobre o mundo material e o que é intangível. Né? Quando a gente coloca que as pessoas hoje vivem muito em busca do que é material, carro, casa, apartamento, mansões, ouro, tesouro, riqueza, e a mídia social, principalmente as redes sociais, possibilitou o acesso às riquezas como a gente nunca ouviu falar antes, né? Então a gente vê as pessoas muito dentro do mundo material. Só que quando você fala assim, o perigo não está na riqueza. O problema é que a gente colocar o coração nessas coisas, porque são materiais, e tudo que é material, tudo que é palpável é passageiro. Agora,
quando a gente coloca o nosso coração no que é intangível, e aí a minha interpretação, Guilherme é teólogo, doutor em teologia, ele pode até se aprofundar mais nisso do que eu, mas quando tem uma passagem da Bíblia que eu acho muito interessante, que diz assim, que a gente não deve acumular tesouros nessa terra, e sim buscar acumular tesouros no céu. Não é literalmente, não é literal, mas são os valores, e buscar o intangível. Valores, as virtudes, o caráter. O processo de autoconsciência, o processo de você perceber que o reino material, que o mundo material, ele é passageiro. O Dostoiévski traz isso, né, Guilherme? Você até tem uma citação que você fala. Isso. Ele fala assim, né, que o propósito da vida, eu tô parafraseando, né, não existir, mas é encontrar algo para se viver, né? Exato. E eu acho que muita gente só existe. Exato. E essa questão, né, que o Nito falou, né, dessas mudanças tecnológicas e também essa vida que a gente teve com o Covid, a gente viu muito isso, né? Que a gente estava, assim, colocado numa condição de existência. E o propósito da vida é encontrar algo para se viver, né? E eu acho que, assim, tá dentro dessa espinha, né, Nitro? Essa ideia que você está colocando. Exatamente. Porque, por exemplo, no nosso roteiro, né, no desenvolvimento da história, tem alguns temas interessantes. Por exemplo, a questão das corporações. Tem na história. Que são questões contemporâneas. Né? Infelizmente, à medida que o tempo vai passando, o nosso mundo está ficando cada vez mais parecido com o videogame, aí, o Cyberpunk, por exemplo. Né? Tá tudo sendo completamente transformado em produto. Tudo é produto. Qualquer coisa é vendida. É vendida por uma galera que não é democrática, que eles não têm opinião de ninguém. Eles decidem, pronto, e acabou. É tipo tirano mesmo. É uma espécie. Então, isso lá no Corações Artificiais, a gente tem esse lance de uma corporação e ela tá. É que nem eu falo, não tem problema nenhum ter as corporações. Se o objetivo das corporações fosse ajudar a humanidade a melhorar, a ter paz, as pessoas... Eu não teria problema nenhum com as corporações. O problema é que a gente vê, e a gente vê diariamente, né, muito sofrimento sendo causado porque a corporação queria ganhar mais lucro. E aí, eles não estão nem aí para o que eles fazem. Isso a gente colocou na obra. A objetificação, tem um aspecto, né, do ser humano, você transformar uma pessoa em objeto. Isso. Né? Transformar uma pessoa em objeto, que é dentro da concepção materialista da vida. Né? É uma concepção materialista do mundo. O ser humano é apenas uma pessoa ali para eu escravizar. Ser comodificada, né? Agora, exatamente, comodificada. Eu queria trazer um raciocínio, assim. Vocês não acham que a mídia social transformou também o humano, o ser humano, em um produto? Porque hoje todo mundo é vendável, todo mundo tem preço. E aí tem uma coisa, hoje o preço nem é mais monetário, não é em dólar real. Hoje o preço é por produto. Eu quero a sua expertise por uma troca de um produto para você divulgar o meu produto. Então todo mundo ficou muito vendável. Ficou. Agora, é que nem eu adoro tecnologia. Eu sou pró-tecnologia. No sentido de que a tecnologia hoje permite, por exemplo, eu conversar, conhecer vocês, né? A gente poder comunicar. Exatamente. Então, a tecnologia, ela é uma ferramenta. Como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Né? E ela sempre foi assim. Sempre foi assim. E vai ser assim. Essa é a sina humana. A sina humana. Né? Mas, com certeza. E, voltando lá para o Corações Artificiais, né? As mídias sociais têm lá também. Tem uma das narrativas, né, Guilherme? Você lembrou, né, agora? Tem. Ó, então isso é o seguinte. Então você entra no coração, participa do projeto, né? Quando sair o financiamento, financie, compre, porque, Corações Artificiais é um Dostoiévski que tem a questão dos influencers,
Ó, tô dando umas dicas. Tem questão dos influencers, questão da inteligência artificial, tem os temas do Irmãos Karamazov. Você vai reconhecer cada um dos irmãos. Eles estão atualizados mais para o dia de hoje, que tem influencer, que tem rede social, que sobe a popularidade. Os nomes. Agora Isso, tem uma questão. Exatamente. Eu acho que até o lançamento da gente, assim, materializar o livro, finalizar o livro e ir para o filme, até o lançamento do filme, a gente ainda tem que fazer muitas releituras e adaptações, porque a tecnologia está mudando muito rápido, e eu acho interessante a gente incluir as mudanças tecnológicas na obra, até o lançamento, eu digo até o lançamento, né? Sabe que eu tava pensando, sabe a minha maior preocupação, Nitro? Quer dizer, isso aí já dá pra falar, não é nada segredo, né? Era a mesma coisa. Quando o Shinichi Watanabe tava fazendo Cowboy Bebop, ele falou assim, pô, vamos fazer uma coisa que vai durar, tipo, 20 anos, sabe? Velho, pra mim essa é a minha maior preocupação, velho, porque assim... E é difícil, né? Porque é sci-fi, tipo... sei lá, 2001... a gente olha aqui... Mas... Tá ligado? Mas, no nosso caso, eu acho que do jeito que a obra foi formatizada, né, para quem não conhece, né, o Corações Artificiais é num cenário que não é bem cyberpunk, é uma mistura de cyberpunk com um pouquinho de steampunk. Isso, é como se fosse uma terra paralela. Não é o nosso futuro nem o nosso passado, é uma terra paralela, inclusive... os locais são meio ficcionais, assim, porque é uma história paralela, então tem termos russos, eu não lembro direito, mas eu acho que é por aí. Então, eu acho que no nosso caso não vai ter problema, porque é um mundo, não é o nosso outro futuro, universo, é um mundo que mistura. Exatamente. É que nem tipo teve uma outra Wars, evolução, é uma história alternativa, né? Teve uma outra evolução tecnológica, né? Mas a questão ainda é muito atual, a questão das redes sociais, a questão dos influencers, das popularidades, né? O modo, por exemplo, outros temas que a gente trata também. Hoje em dia tem coisa que não acontecia antigamente. Por exemplo, uma empresa, uma corporação faz uma coisa ruim, uma pessoa de rua, uma pessoa qualquer pode filmar, botar na internet, e isso vai causar um dano na imagem enorme, né? Encontrei o rato no hambúrguer do McDonald's. O cara filma assim, isso aí. Pode derrubar uma marca que é centenária. Pode derrubar uma marca. Então, isso eu coloquei também, essa questão, mas a questão dos corações artificiais, o que é os corações artificiais? Eu penso que é o seguinte, o tema é essa simulação que a gente está tendo hoje por causa por causa dos avanços tecnológicos. Isso sempre teve, mas hoje a gente tem mais. O que é simulação? As pessoas estão simulando emoções para poder aparecer no show da vida que vai atrás do computador, da tela do celular. Então, em outras palavras, o pessoal finge demais e está fingindo cada vez mais. E o pessoal acaba acreditando no próprio fingimento. Por quê? Por que o povo está fingindo a beça? Para ganhar dinheiro. Mas tem uma coisa também, Nito, tem uma coisa também, assim, o nosso subconsciente, ele não tem noção do que é real, ficcional, tecnológico. Então, tudo que por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente assiste, lê, ouve, porque isso fica gravado no subconsciente e pode voltar como uma ação. Então, esse fingimento, essa grande bolha que a gente está criando, eu me incluo, essa grande bolha. Eu aqui quero fazer uma crítica, que inclusive é uma crítica pesada, mas esse podcast tem o nome podcast. Harry Fisher Hart, então eu não tenho medo de rasgar o verbo aqui, porque aqui é o lugar da gente poder hablar, já ia falar espanhol, falar com franqueza. Mas, veja bem, olha que interessante esse ponto de vista. Eu fico analisando que se nós estamos na mídia social e a gente está transformando tudo que é plausível, todos os nossos valores, a gente está diluindo em mídia social, transformando tudo em produto, nossas ações, tudo está virando produto.
A gente está caindo num ponto de que o nosso cérebro daqui a pouco não vai saber discernir o que é real do que é ficcional. A própria mentira que a gente cria, a gente vai ser iludido por ela. E tem outro quesito. Tem aquela série muito famosa, Black Mirror, por exemplo, que tem um episódio que eu acho muito forte, que a pessoa tem que fingir o tempo todo que ela é alegre, que ela é feliz, porque para que ela consiga financiar um apartamento, para que ela consiga financiar uma casa, um carro, ela depende do like das pessoas. E ele é um crédito social, né? Exato. Que a gente está entrando quase nisso já. Isso, então assim, ainda não tá nesse nível de eu só vou conseguir financiar um apartamento, uma casa, ou comprar algo, ou viver uma vida digna se eu tiver aprovação social. A gente ainda não está nesse ponto, mas está faltando pouquíssimo para isso. E tem uma coisa, a gente está vivendo nessa bolha que a gente está acreditando nessa própria mentira e o cérebro já não está sabendo discernir. As pessoas estão se endividando, comprando mansões, caso nada contra, né, as vidas ostentosas que as pessoas vivem, mas as pessoas se endividam para mostrar uma vida fake, porque aquilo vai fazer elas venderem mais, ou não, porque você não tem como fala? Você não tem um medidor de mídia social aqui para você saber se é mentira, se é verdade, se o que o cara tem é alugado, se ele alugou um helicóptero, se ele alugou uma lancha, se aquilo é dele mesmo, você não tem como saber. Então, a gente é muito induzido pelo que a gente visualiza, que isso é um perigo. Isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Como você se mantém tão atualizado? Como você consegue seguir as trends, uma vez que você como um artista, né, não só um ilustrador, mas um profissional da área de literatura, um escritor, como você se mantém atualizado? Porque a gente tem que estar enxergando o universo ao nosso entorno para a gente poder materializar isso na obra, trazer as atualizações, as discussões atuais para dentro de uma obra. Quais são as suas referências? O que você usa, inclusive daqui, do universo russo, do universo americano, asiático? Eu queria entender melhor. Sim. Isso é complicado mesmo, tá? Porque isso aí é o seguinte, eu sempre me pauto, né, e eu levei muitos anos para sedimentar isso dentro de mim, que eu acho que é a principal, uma das mensagens, vamos dizer assim, dos irmãos Karamazov, que a gente está tentando passar no Corações Artificiais, é que o ser humano precisa de uma estrutura filosófica ou religiosa, ou uma estrutura de valores. Okay. Não dá para você viver a vida e não enlouquecer e não ficar lesão se você não tiver bem claro dentro de você quais são as coisas mais importantes para você. E essas coisas importantes, elas têm que ser não materiais. Elas têm que ser valores, ou eu gosto do termo grego, virtudes, que são excelências. Uhum. Tá? Então, por exemplo, para mim, eu pauto tudo. Quando eu vou assistir séries de televisão, eu tenho que assistir Netflix para ficar por dentro. Quando eu vou nos sites, assim, eu gosto, por exemplo, em termos de notícia, eu não vou demais, tá? Porque você não pode perder muito tempo com isso, porque existe uma histeria coletiva no mundo Não é necessidade de você ficar 24 horas por dia com notícias. Isso é ridículo, Eu gosto muito de ler, então eu leio muito história. Eu sou fascinado por história. E a coisa mais interessante quando você começa a ler história, principalmente história do século XX, é como as coisas se repetem. Como é repetitivo as histórias. A gente está num loop, mesmo né? que tenha uma coisa... É um loop. É uma coisa medonha. É um loop. Você volta para os anos 90, as mesmas discussões, elas se apresentam de modos diferentes, mas as facções ideológicas são as mesmas, os dilemas são os mesmos, aí muda uma coisinha ou outra, mas o ser humano ele é muito repetitivo, ele está sempre no mesmo dilema de sempre. Então não há essa necessidade muito grande, eu não acho. Eu acho até, se você ficar acompanhando demais, isso pode ser até prejudicial para você. Sabe? Eu acho que você fica meio lelezão, sabe? Mas tem que estar por dentro, tem que ver e tal. Mas beleza. Aí eu tenho esses valores internos. Então, quais são os meus valores? São as virtudes clássicas.
tá? Que você tem as virtudes clássicas, né? Que é a coragem, a justiça, a moderação e a sabedoria. Junto com a virtude cristã. Isso é do estoicismo, exatamente. Junto com a virtude cristã, que são as cinco virtudes cardeais, que tem a caridade, que também está lá. Se você se diz cristão e não trabalha esse valor aqui, que é da caridade, peraí, tem algum problema na sua desalinhado, está desalinhado. Está desalinhado. Então, o cultivo dessas 5 coisas que só depende de você, praticar a caridade só depende de você. Se você pratica a caridade para ganhar alguma coisa, está errado, eu acho, no meu ponto de vista. Tem que ser por amor ao próximo. Se você é cristão, você vai praticar a caridade, não é? Você vai para ajudar aquela pessoa, porque ela é o seu irmão. Seu irmão pode ser um mendigo da rua, mas ele é um cara que está ali sofrendo, você vai ajudar ele, não é para aparecer com selfie. Alteridade, exato. Eu tô dando aqui $1.000, deixa eu gravar aqui, deixa eu filmar. Nossa, é alteridade, isso aí. É dar sem esperar receber. Isso aí. Olha só que coisa. Por isso que eu falo que é repetitivo. O pessoal fala assim, isso aí surgiu, esse negócio do selfie, fazer uma caridade, botar selfie para subir, ganhar pontos na rede social. A gente fala assim, nossa, isso é novo, né? Aí, quando estava na faculdade, você estuda Divina Comédia, do Dante. Ele chega no inferno dos avaros, e um dos avaros lá, um dos gananciosos, fala assim, mas eu dava dinheiro para os pobres. Mas aí o cara fala assim, mas você dava dinheiro para os pobres para você virar o prefeito lá da cidade, o chefão da cidade. Ele deu dinheiro para o pobre para ganhar voto. Então, cara, só entendeu? Quero contar uma anedota louca pra vocês, velho. Que uma vez eu tava trabalhando, cara, tinha tipo um campo de refugiado perto onde eu morava. Assim, não era acampamento de refúgio, mas comunidade, né? Apartamentos. Cara, uma mulher quis tirar foto, velho, daquilo ali, velho. Aí todo mundo ficou sem graça quando viu aquilo ali. Mas porque dói na entranha, né, Guilherme? Porque a gente tem que fazer pelo outro. A gente não precisa registrar. O Guilherme, a conexão dele acho que caiu. Deve cair, deve voltar. Então a gente vai fazer. Eu fico analisando isso, e isso é algo que tem assim mexido muito assim no meu processo de autoconhecimento, porque eu acredito que a gente chega num nível, Nitro, de vida, e essas leituras, cara, o conhecimento é o que faz, não é o que as pessoas falam assim, usam uma frase muito clichê, o conhecimento é poder. Não o conhecimento não é poder. O conhecimento é o que você faz com ele. Então, uma vez que você adquire o conhecimento, ele te dá o poder. E aí o poder te liberta. Porque quando você percebe que você precisa fazer pelo outro, porque essa é a essência do humano, né? A sua extensão, o outro é a sua extensão. É a extensão de Deus, é a sua extensão. É como se você estivesse fazendo para você mesmo. E você não está esperando nada em troca, cara, isso é muito profundo, porque você se conecta com a tua própria essência. Você fala assim, cara, e se fosse eu lá no campo de refugiado? Isso. Se os papéis estivessem, o que faz eu estar aqui fazendo essa live, gravando com vocês, e não estar lá no campo de refugiados, ou passando por algum tipo de perseguição, ou de peste, ou de algum tipo de morte, sei lá. Você entende? Então, assim, porque os papéis... Quando eu começo a entender que eu poderia estar no lugar do outro, e eu estou aqui no lugar, de certa forma, privilegiado, eu começo a ter esse olhar mais empático. E a gente tem ouvido muito aqui nas redes sociais as pessoas falarem muito. O livro resgata isso. O livro resgata esses valores da caridade, da empatia, do olhar misericordioso pelo outro, que a outra pessoa do outro lado, o seu neighbor, o seu vizinho, está enfrentando os mesmos monstros que você enfrenta nas 3 dimensões das nossas emoções, né? Porque a gente passa por todos os dilemas. Às vezes a gente é Deus de nós mesmos, nós nos tornamos Deus de nós mesmos. Às vezes nós caímos na luta e na labuta do nosso ego. Como neutralizar o nosso ego? Né? Então, eu acho que todo mundo passa por isso, de uma maneira geral, a gente falando assim. O ego, né? trazendo outra obra clássica também, que é O Paraíso Perdido,
do Milton, né? Que é outra obra clássica. Uma das interpretações que eu tenho é o ego é Lúcifer. Lúcifer é o ego. Se você quiser transportar aquilo para você, quando você age como Lúcifer, na visão do paraíso perdido, você está agindo através do seu ego. Você acha que você é a melhor, a última Coca-Cola do deserto. Você começa a se achar mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Né? Do que no caso dele, ele é super extremo. Mas no nosso caso, na hora que você entra num lugar e fala assim, nossa, eu sou superior a todo mundo aqui. Esse é a mesma coisa. É a vaidade, é o ego, né? É você se achar especial. Isso aí, na hora que você se acha, nossa, eu sou uma pessoa especial, já começa a ficar esperto, porque a partir daí, porque isso é o Ivan. Exato. O Ivan, quando ele volta, ele é advogado, ele é bonitão, ele é inteligente, ele olha para o pai dele e fala assim, nossa, esse cara aí é um ignorante. Ele olha para o Dmitry e fala assim, Dmitry, você é louco, você está seguindo o pai, você não tem cabeça, você é passional. Ele vira para o Alyosha e fala assim, Alyosha, você é um ingênuo, você não sabe nada da vida. Ou seja, o Ivan... com isso, Nitro, hoje, dos filhos que os pais que eram... Estou só materializando o pensamento. O pai que era mecânico, pedreiro, a mãe lavadora de roupa, ela luta para que o filho se forme, o filho se torne um doutor, ele viaja pelo mundo e volta, ele diz assim, quem é você, pai e mãe, para poder me ensinar a vida? A história se eu chamo de princesa. É os princesos. A gente tá preso nesse looping, né? Nesse looping eterno do essencialismo. Aí faz demonização facial, né? Demonização facial com aquela cara de Lula molusco, assim. Loucura, gente. É insanidade. Então, no livro é isso, e a gente, no quadrinho, na graphic novel, vai ser isso. E eu só falo assim, que no final a gente tenta passar essa mensagem que você precisa pensar nas suas ações, você precisa ter os pés no chão, né? Entender, deixa eu ver outra mensagem do romance que vocês vão gostar. Entender que o ódio só leva à autodestruição. Só leva à autodestruição. O ressentimento também, né? A inveja. Inveja. Quanto mais você odeia outra pessoa, mais você está se destruindo. Entendeu? Então, ódio, vingança, tudo isso leva à autodestruição, leva à danação. E não é depois da vida, não. É aqui. Começa aqui. Entendeu? Então, essa é uma mensagem que a gente traz, essa mensagem é clara, tá? E porque é uma mensagem real, verdadeira. Nunca foi tão contemporâneo, né? Isso. Por que o grande... Eu também gosto de estudar religiões, eu estudo outras religiões, e gosto de mais filosofia. E uma das coisas que, quando a gente estuda histórias das religiões, uma das coisas que é mais diferente em Jesus Cristo, né, e na cristandade, no pensamento cristão, uma das coisas que é uma espécie de novidade mesmo na história do pensamento humano, é a ênfase dada ao perdão. Que você não encontra, quer dizer, você encontra, mas não sendo o ponto central da doutrina. É o ponto central. Você encontra, tem o budismo Mahayana, que é o budismo do coração, o budismo da compaixão, você encontra uma série desses elementos, tá? Vou ser honesto aqui com vocês. Você encontra, né? Mas, como sendo o ponto principal da doutrina, né? Então faz a gente pensar, porque vingança e ódio não tem nada a ver com perdão. É uma antítese, né? É antítese. Perdão é justamente parar de odiar, não é? Eu penso assim. Então a gente coloca esse desafio do perdão para os personagens,
Será que eles são capazes de perdoar? E tem coisas, né? Eu vou dar mais outra dica aqui, mas violência. Não, vou dar spoiler não, mas beleza. Mas o Guilherme quer adicionar uma coisa na tua fala e eu acho que é bem interessante que ele quer compartilhar. Fala, Guilherme. Não, só em primeiro lugar, não, cara, eu só queria dizer assim, é uma honra, né, a gente estar colaborando junto e é um projeto assim tão internacional, eu até diria um projeto interreligioso, né? Porque a gente vem de cosmovisões, né? Até mesmo distintas. Distinto, né? E eu acho assim, mas eu acho que o que trouxe, o que uniu a gente é notar que a nossa sociedade tinha um problema, né? Que esse impulso niilista estava tomando conta da nossa sociedade, né? Nos últimos 5 anos, a gente viu isso muito, essa tendência meio niilista. E eu acho que meio a fragmentar a sociedade. A gente tem que construir pontes. Então eu vejo isso, cara. Assim, a minha esperança muito para o Artificial Hearts, né, quando a gente criou, é que a gente poderia pelo menos trazer o debate público para um ponto que a gente poderia ter um diálogo, apesar das nossas diferenças, né? Porque eu notava muito isso, assim, até na época que eu estava fazendo mestrado, né, numa universidade aqui nos Estados Unidos, que tinha muito esse impulso niilista de querer destruir a casa e o prédio, e esquecer que existe uma base moral que nos une, apesar das nossas... Embora nós possamos ter interpretações diferentes para isso, né, ou explicações diferentes para isso, né, que refletem a nossa cosmovisão, a nossa religião, mas não pode negar algumas verdades e realidades básicas. Então, para mim, Dostoiévski é um cara mestre disso, porque ele entende da natureza humana. E eu acho que esse projeto ele tem esse fim, né, de poder restaurar, que nem o Nitro falou, né, agora muito bem, de poder a gente voltar assim, um pouco para a normalidade e poder tentar construir mais pontes do que ao invés de tentar destruir o prédio inteiro, né, que a gente precisa. Trazer racionalidade no debate. Não, que caiu de novo. Importante. Ai, caiu. Beleza. A gente tem aqui no Instagram, a gente é limitado pelo tempo. No YouTube a gente consegue fazer tipo 4 horas de live, mas aqui no Instagram a gente só consegue fazer 1 hora de live. E aí a gente já indo para os minutos finais. Cara, que live, né, cara? Que live. Eu acho que eu amo discutir com as pessoas que a gente traz aqui no podcast, a gente sempre tem esses diálogos profundos. Você sabe que eu senti, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, as pessoas aqui são tão freneticamente loucas e vivem correndo atrás desse capitalismo selvagem, de sobrevivência americana. Se as pessoas acham no Brasil que elas trabalham muito, elas precisam viver a realidade americana. A gente não tem, tá? Né? 24/7, assim, sem parar. É uma loucura isso aqui. E eu sinto muita falta desses resgate desses diálogos profundos, sabe? Que a gente fala sobre a essência, quem sou eu, onde é que eu tô, o que é que eu tô fazendo. E aí, todo tempo, eu tiro um tempo com os meus filhos, pelo menos uma vez na semana, para ir lá fora, abraçar a árvore, deitar na grama, sentir, me conectar com o meu eu interior e com a minha essência, porque olha que interessante como a vida é fugaz. A gente corre tanto atrás do vento em busca de ter coisas. E meus filhos são pequenos, eu tenho filhos de 4 e 10 anos. Essa idade que eles têm, eles não vão ter mais. Eu não vou ter mais isso. Eu só tenho o agora. Mas a gente está tão projetado para o futuro, enxergando o futuro, pensando no futuro, que a gente esquece do aqui, do agora, do outro, de enxergar as nuances, enxergar o nosso around, né, como a gente fala. E aqui na América tem uma coisa que eu aprendi muito rápido. Tem uma expressão que eles usam aqui, você deve conhecer, Ito, muito bem. É uma expressão chamada let it go. Let it go não é tipo, vamos lá, não. O let it go é tipo, alguém morreu, doeu muito, mas você precisa desapegar disso e continuar vivendo. Alguém te traiu, alguém te machucou, você precisa let it go, você precisa soltar. O let it go do americano é soltar. E quando a gente solta, a gente liberta a nossa alma e a gente vive a nossa essência. Só que a gente se desconecta tanto, vive tanto no modo cruzeiro, né, no modo automático,
que a gente não sente mais os filhos, a gente não enxerga mais o esposo ou a esposa, a gente tem tanto, a gente vive em palácios, que tudo é gaiolas, né? Gaiolas de luxo, como aqui na América a gente fala. É tudo muito lindo aqui, mas é com tão pouca conexão um com o outro, com as pontes, ninguém mais vai na casa de ninguém, ninguém mais tem relações interpessoais. E isso é louco. E eu acho que essa obra, junto com o nosso time, a gente tá na missão certa, sabe? De resgatar isso. A gente não pode se perder do nosso propósito. E eu me encontrei nessa obra, eu encontrei o meu propósito nessa obra. E eu queria te agradecer, cara, por se juntar ao nosso time, por fazer parte, por trazer essa expertise, porque eu acredito que tudo isso é dom, sabe? Como a física quântica fala, como eles chamam Deus, vácuo quântico. Isso tudo é do dom do vácuo quântico, né? Do Deus, do universo. Então, toda essa inspiração que você está somando, junto com o Guilherme, com a expertise dele nas áreas religiosas, estudos históricos, vocês estão agregando a essa obra e a gente está transformando algo que é complexo em algo palatável para outra pessoa que está do outro lado assistindo e vai dizer assim, cara, eu precisava desse bálsamo na minha vida. E aí a gente cumpre o propósito, velho. Aí eu me emociono quando eu falo isso. Eu não sei vocês, mas isso pra mim é o meu propósito, sabe? É isso, velho. É sobre isso. Obrigada, Nitro, de verdade. Obrigada por se conectar com a gente, por compartilhar um pouco desse tudo que Deus te deu com a gente para poder compartilhar com a humanidade. Obrigada, Guilherme, por proporcionar a oportunidade de me juntar a esse time. Ah, não, velho. Eu cresci tanto, cara, com esse projeto, vocês não têm noção, velho. Assim, eu amadureci, mas isso é outro episódio depois. Sim. Suas últimas palavras, Guilherme, Nitro. Não, eu só quero dizer aí, eu quero agradecer todo mundo aí, vocês que estão entrando. Acho que a gente nunca teve, ó, Nitro. Acho que é uma das segundas lives mais vistas aqui, foi a sua, viu? Ai, que bom. Então a gente agradece então, galera, me segue lá no Instagram lá. No YouTube também tem. Eu tinha um Instagram enorme que foi derrubado, aí eu tô montando de novo. Segue lá. Newton Nitro, né? Newton Nitro. Não, é só Newton, @Newton Nitro, com W, NWTON. De Isaac Newton, né? De Isaac Newton, Legal. Isso, mas... mas enfim, galera, né, acho que agradecer, né, aí o amor, né, que vocês têm dado para esse projeto. Não desistam, é uma coisa, né, que a gente sabe, a gente não vai fazer sozinho, a gente precisa da ajuda de vocês. Isso. Então, se você realmente quer... Quando saiu o Kickstarter, entra firme aí, lembra da gente, por favor. pessoal. O pessoal está assistindo, ó, vai ter o Kickstarter, o Catarse, vai lá, participe, para que esse projeto tem muita coisa para acontecer. É verdade. Amigo, eu queria que você desse as suas palavras aí para a galera, deixasse sua mensagem para a galera, para a gente finalizar nossa live. Isso, ó, galera, muito obrigado pela presença, muito obrigado para vocês que me convidaram aqui, valeu mesmo, estamos aqui, é bom que me anima demais aí para a gente mandar ver nesse projeto aí, tomara que dê tudo certo. Já deu. Isso. E a dica pro pessoal aí é isso, olha, vai atrás, a minha dica final é isso, corre atrás lá do titio Dostoiévski, ou se quiser ler o livro, ou então lê outra, tem graphic novel da adaptação, assiste os filmes, tá? E assiste o professor Jordan Peterson falando sobre o Dostoiévski, ele tem vários vídeos no YouTube, vocês vão gostar. Uma notícia, então, você vai gostar disso, cara. Tem gente na Rússia querendo traduzir, viu? Assim que sair. Já temos... A gente, olha! Nossa! Spasiba! Já está traduzido para o inglês. Cara, então assim que a gente terminar o volume 2, já tem gente querendo traduzir, viu? Que benção. Bom demais! A gente está vivendo numa terceira guerra mundial. A gente está na beira do abismo, mas pelo menos dá para ter algo em inglês, americano, russo, unir a galera, japonês, de sci-fi, para unir a galera, né? Vamos tentar construir as pontes, né, gente? Isso. Gente, um abraço. Construir as pontes. Boa noite. Um abração. Abraço e um beijo, pessoal. Boa noite, viu? Tchau. Nos vemos na próxima semana. Valeu. Tchau.